Olá, amigo Sudaca! Já temos os 4 melhores da Copa Libertadores 2024. Acabaram os jogos das quartas de final e vamos fazer uma breve análise dos jogos de volta. Os melhores e piores depois da vinheta. Pois é, amigos, a ideia é fazer um vídeo rápido, dinâmico, que seja legal de assistir. Eu sou Bruno Garcês, jornalista especialista em futebol sul-americano, e este é o canal Sudaca Brasil, tudo sobre o futebol de los hermanos. Se gostar, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem curte a Libertadores. Inclusive, estamos fazendo material especial sobre a Libertadores, contando diversas histórias. Confere aí nos shorts. E de início tivemos apenas 5 gols em 4 jogos, apenas um gol a mais do que os jogos de ida. Mas os jogos foram mais emocionantes, isso eu confesso, até que é normal. Então vamos aos resultados dessas quartas de final. Na terça-feira, o River Plate fez 1 a 0 no Colo-Colo Monumental de Núñez e no agregado ficou 2 a 1. Na quarta, o Galo amassou o Fluminense por 2 a 0 na Arena MRV e no agregado ficou 2 a 1 e classificou o Atlético Mineiro. Botafogo e São Paulo voltaram a empatar no Morumbi 1 a 1 e nos pênaltis deu fogão 5 a 4. E na quinta, o Peñarol recebeu o Flamengo e os carboneiros se classificaram ao segurar um 0 a 0 no agregado 1 a 0 para o Peñarol. O melhor jogo pra mim, vou ficar de novo com São Paulo e Botafogo, porque os dois times buscaram mais os gols. Botafogo com leve superioridade, mas o Tricolor partiu pra cima em desvantagem. E tivemos pênaltis ainda no final. Muita emoção. Fiquei com esse critério. Os dois tentaram, os dois arriscaram pra tentar a vitória. O pior jogo eu vou ficar com River Plate e Colo-Colo. Depois do gol de Colídio, o jogo foi cozinhado pelo time de Gallardo e o Cacique pouco fez, apenas no final. Mas em geral o tempo foi passando e o jogo ficou mais ou menos. Tava entre esse jogo e o do Peñarol e Flamengo, que ficou 0 a 0, mas bola rolando, o jogo na Argentina foi pior. 52,94% de bola rolando. O resultado surpreendente, na verdade, pelo que eu vi dos jogos de ida, eu fico com Atlético Mineiro 2 e Fluminense 0. O jogo foi muito igual lá à ida, mas nesse jogo de volta foi um verdadeiro amasso, domínio completo do Atlético. Isso me surpreendeu, principalmente porque o jogo foi muito igual lá no Rio. A decepção da rodada, eu fico com o Fluminense e graças ao seu técnico limitado, Mano Menezes, que jogo ruim de volta. Não ameaçou o Galo na Arena MRV. Time nulo, amarrado e sem reação. O melhor time eu fico com o Atlético, amigo. O time de Milito, Hulk, Scarpa, Lianco, Bataglia, passou em cima do Fluminense, marcou pressão desde o primeiro minuto, poderia ter saído com uma goleada se não fosse a trave, goleiro Fábio e a pontaria falha. O pior time, vou ficar com o Fluminense, né? Futebol nulo, sem alma, sem reação, aceitou a pressão do Galo. Pior da rodada. E olha que o Flamengo fez força pra ganhar aqui. El Pibe de Ouro, Santiago Simón. Mas Bruno, ele tem 22 anos, foi difícil achar jogadores abaixo de 21, viu? E o Simón foi o melhor nessa faixa. Foi bem acionado, distribuiu e marcou bem no meio de campo dos Mijos, junto com o Nacho Fernandes, taticamente foram impecáveis. O goleiro da rodada eu fico com o Fábio do Fluminense. Se não é o grande arqueiro e veterano, poderia ter sido uma goleada do Galo. Fez 5 defesas bem complicadas. O melhor jogador, Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro. O Galo amassou e Scarpa mostrou porque é um dos melhores jogadores dessa Libertadores. Chamou o jogo pra si. Vale uma menção, lógico, a Davidson, que fez 2 gols. Mas no geral, Scarpa jogou demais. Pra mim foi o melhor. O gol da rodada, poucos gols, né? O melhorzinho eu fico com essa bela jogada do Gustavo Scarpa pela esquerda e o gol de Davidson, que bate ainda no Thiago Silva. É um pouco parecido com o gol de Caleri, que a cabeçada do argentino do São Paulo é melhor, mas a jogada do Galo é melhor. Então eu fico com esses 2 gols. Na seleção da rodada, eu sempre chamo a seleção do SofaScore e faço algumas alterações, beleza? Então vamos ver aí como ficou a seleção do site. Goleiro, sem discussão, Fábio pegou muito, mas não evitou a eliminação do Fluminense. Aí a linha de 3 zagueiros com Lianco, jogou demais, disparado um dos melhores. Guzmán Rodrigues do Peñarol foi também espetacular. E Júnior Alonso também do Atlético. Eu não sei, né? Eu vou deixar uma menção aqui pro Pezela do River, tá? Júnior Alonso não foi tão mal assim, mas eu prefiro o Pezela. No meio de campo, vou concordar com o Santiago Simón, o garoto foi bem. Concordo com o Scarpa, pra mim foi o melhor da rodada. Alexandre do Flamengo, ok. Bastante acionado sem muita efetividade. Ok, vou deixar. Mas o Nico de la Cruz até tentou umas jogadas aí pelo meio, mas eu prefiro o que o Nacho Fernandes fez no jogo contra o Colo-Colo, jogador do River, e o Damian Garcia do Peñarol, jogo contra o Flamengo. Acho que os dois foram melhores. Na frente, concordo com a Almada. Gerson também buscou bastante o jogo, mas eu poderia ter colocado o Savarino, viu?
ou até o Santiago Simão um pouquinho mais à frente. No ataque, indiscutível. Daverson do Galo, por pouco não é o melhor da rodada, disparado mesmo, 2 gols. Amigo, em geral os jogos foram bons, com mais emoção, tivemos pênaltis e tivemos um bom futebol, seja defensivo ou ofensivo, depende da arma do time. Bem cara de Libertadores. Fogão e o Galo chegam com moral, viu, nessas semifinais. E praticando um bom futebol. O River tá crescendo e ganhando casca, sem realizar um futebol vistoso. Pode crescer ainda mais, porque tem um técnico bom e um bom elenco. E o Peñarol, com toda sua tradição e com esse jogo do Diego Aguirre, que se tornou um time chato de ser batido, difícil, bem a fórmula de 2011 dos Carboneiros, hein? Quando o time chegou na final contra o Santos. E amigos, e as semifinais serão em outubro. Já pro final de outubro, Conmebol, na sexta-feira, lançou as datas e os horários dos jogos aí, vocês podem conferir. Lógico que antes farei uma análise, um raio-x desses 4 times que chegam pra Libertadores e também farei dos 4 times que chegaram às semifinais da Sul-Americana. Então confere lá, um pouquinho antes desses jogos, lançarei esses vídeos aqui no canal Sudaca Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha gostado desse material. Confira aí os outros vídeos que eu estou deixando linkado pra vocês. Fique com Deus, tchau, tchau.